Boa noite para quem está entrando. Boa noite, Gui. Boa noite, Japa. Boa noite, Fer. Deus abençoe, Clarissa. Clarice. Tá vendo? Não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Deixa eu já ir afixando aqui o nosso tema de hoje. Afixando, fixando. Boa noite, Tati. Deus abençoe. Não, Zane, eu não vou testar filtros. Oi, Lê, já vou te chamar, já vou te adicionar aqui. Emoções tóxicas, parte 3. Será que a gente acaba com essas emoções hoje, gente? Boa noite, Luiz. Rosana. Duda, mãe, benção, mãe. Boa noite. Olê, eu vou pedir para você. Amém, mãe. Eu vou pedir para você sair da live e entrar de novo, porque o jeito que você se conectou não permite te colocar aqui para participar. Rafa, boa noite. Grace, boa noite. Carla. O Luiz Carlos está em Coimbra, Portugal, e disse que a live fica tarde para ele, já são 1 da manhã. Eu imagino. Boa noite, Andréia, Deus abençoe. A Tati já está querendo tumultuar se vai ter quiz ou não. Bi, seja bem-vinda. Fabiana, minha cunhada. Vamos ver se eu já consigo colocar a Alessandra aqui. Não ainda. O Grace, é a primeira vez que você vem aqui no bate-papo. Thaís, seja bem-vinda. Vanúzia. Já estamos na parte 3, Japa. Primeira nada, lá atrás, Deus abençoe, Ivan. Numa live que nós fizemos nesse bate-papo com a Alessandra, Mari, seja bem-vinda. Era sobre perdas e nós fizemos um quiz, um perguntava para o outro alguma coisa sobre perdas.
Sophie, está assistindo o tio? Que lindeza, Deus abençoe. E aí todo mundo tirou sarro da gente por conta do quiz, né? Dos absurdos que saiu. E agora todo mundo fica procurando cadê o quiz, se tem ou não. Agora sim. Raissa, seja bem-vinda. Oi, Lê. Olá, Tudo bem boa noite. contigo? Tudo na paz? E você, querido? Graças a Deus, tudo ótimo agora. Então, tá bom. Rô, seja bem-vindo. Ao Padre André também. Eita, padre. A Oi, Lê. Oi, curva. Mercedes. Oi, Ana. Só para dizer, pessoa madura? Eu sou humana madura. É. Oi, Rafa. Então vamos lá, né, padre? Se a gente ficar aqui batendo papo, a gente não acaba com essas emoções. A gente tem, a gente tem que acabar com as emoções. Ai, não, né? Quer dizer, sei lá. A gente só tem que colocar elas no eixo, né? Por favor. De vez em quando elas dão um grito, né? Roberta, seja bem-vinda, boa noite. Então, A vamos Raíssa, fazer uma oração. Isso, vamos fazer uma oração. A gente faz aquela apresentação rápida e nós entramos no tema, pode ser? beleza. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Divino Espírito Santo nos ilumine, para que nós saibamos lidar com tudo aquilo que nós somos, compreender melhor as nossas emoções, para bem viver. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, então quem está por aqui é porque conhece a Alessandra e não a mim. Eu sou o Padre Lico, da Diocese de Marília, atuo na cidade de Marília, na verdade, em duas paróquias, Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, aqui em Marília, Nossa Senhora Auxiliadora de Avencas. E conheço a Alessandra do meu período de formação no seminário, quando fiz terapia com ela durante 7 anos seguidos. E conhecendo, tendo sido atendido por ela durante todos esses anos, e no contexto de pandemia, nós tivemos a ideia de discutir alguns temas aqui e chegamos onde estamos. Já é a terceira vez que nós falamos sobre as emoções tóxicas, né? Por que eu não peguei antes a primeira parte das emoções tóxicas? Ah, achei! Que o primeiro bloco de emoções tóxicas foi ansiedade, angústia, insatisfação, apego e irritação. Depois, na segunda parte, inveja, medos, vergonha, depressão e frustração. E hoje, já já a gente vai saber porque antes ela vai se apresentar para a gente. Olá, pessoal, boa noite. Meus convidados que estão aí, que eu espalho o convite, eu faço uma folia, né, nesse Instagram, na minha página, e aqueles também pelo perfil do Padre Lico, uma boa noite para vocês. Então, eu sou a Alessandra, sou psicóloga, tenho uma clínica, já trabalho há 28 anos como psicóloga, e há 15 anos eu trabalho na formação com os padres. Então, Padre Lico,
como já se apresentou, né, eu fiz todo um acompanhamento dele na parte psicológica, né? Sou especialista em formação humana e recentemente terminei uma pós-graduação específica para quem trabalha no seminário pela Escola de Formadores e Artes lá de Curitiba. Então, essa é a minha caminhada profissional. Então, eis-nos aqui hoje para falar sobre as emoções tóxicas. Muito bem. Olê, então, antes de começar a trabalhar cada uma, vamos fazer naquele esquema, você diz quais serão as 5 de hoje, e a partir disso, depois você começa a trabalhar cada uma delas com a gente, pode ser? Pode, tranquilo. Então, vamos, Então, vamos hoje lá. nós vamos trabalhar, né, refletir um pouco sobre a questão da dor tóxica, porque assim, tudo é saudável, como também pode ser tóxico, né? Então, a dor, depois a questão do choro, as culpas, a rejeição e o ciúme. Esse é o bloco de hoje. São essas emoções, são tantas, não é? São tantas emoções. Exato. Tá bom, então, como a Lê já acabou de... Eu acho que é sempre interessante destacar rapidamente, né, pensando que nem todo mundo tem acompanhado, pode estar aqui pela primeira vez, como pelo menos é o caso da Grace, que disse agora há pouco. A Lê acabou de dizer que essas emoções elas se tornam tóxicas a partir do momento em que elas são muito presentes, né, Lê? Fica num grau assim muito elevado. Porque, vamos supor, ansiedade, que foi lá a primeira emoção que a gente viu lá no primeiro bloco. A ansiedade, ela num determinado nível, ela nos coloca num lugar de segurança, por exemplo, né? É a ansiedade que talvez não nos permita dirigir muito acima da velocidade, porque pode acontecer um acidente, etc. E outras coisas, né? Então é a dosagem. A analogia que eu já faço pela terceira vez consecutiva é como o medicamento. Né? Se a gente toma um medicamento na dose certa, ele faz um grande bem. Se a gente toma numa dosagem muito alta, ele se torna tóxico e pode matar. Né? Então, o mesmo acontece com as emoções. E lembrando que essas 3 lives, a de hoje, a de quarta passada e a de quarta retrasada, são filhas de uma live sobre os relacionamentos tóxicos, saudáveis e líquidos. Líquidos. Isso. Então, Lê, pode começar a expor para a gente aí a primeira emoção tóxica, a dor. Então vamos lá, né? Como eu já coloquei em outros momentos, né? Eu tenho como referência o livro Emoções Tóxicas, né? Que é de um psiquiatra argentino, muito legal. Depois, se alguém quiser, me procura aí pelo Instagram, eu envio, eu tenho ele em PDF. Então, esse tem sido o livro como fundamento e embasamento para essas nossas lives, né? Então, a dor, nesse capítulo, tem uma frase que inicia assim: não confunda sofrimento com amor, nem superar a dor com esquecimento. Então, não é para a gente, né, realmente amortecer as coisas, né? E é interessante fazermos diferenciar a dor e o sofrimento. A dor, ela pode vir de fora, como também de dentro. Então, ela aparece, machuca e vai embora. Já o sofrimento, não. A gente, às vezes, consegue criar o sofrimento e segurar ele por algum tempo, porque muitas vezes, né, a gente precisa, né, desse sofrimento para se até proteger, vamos colocar assim, né? Então, a dor, ela é real, ela existe. Então, nós temos muitas vezes a dor de estômago, a dor de dente,
né? Isso é dor, a dor pela perda de um ente querido. Já o sofrimento, ele é psíquico, ele é uma escolha, é a forma como escolhemos passar por uma dor. Então, o sofrimento é ter apego à dor. Por exemplo, no caso, né, naturalmente, absolutamente natural, na verdade, que nos sintamos tristes, por exemplo, né, com a perda de um ente querido. Nós não somos de ferro, né? Nós somos pessoas e nós somos emoções, né? Mas o sofrimento não é necessário. Tristeza é uma emoção, nela, né, existe uma certa perda de energia quando nos sentimos tristes. Nós perdemos um pouco de energia e nós ficamos abatidos. Sabe quando a gente fica borocochosinho? Né? A gente Uhum. perde, tem essa perda de energia, né? E, porém, como nós escolhemos passar por essa perda, né? Então, com sofrimento, então significa que não queremos mais alegria, porque muitas vezes as pessoas morrem junto quando existe essa perda, né? Então, a gente fala assim, nossa, não tem mais vida para mim. Eu nunca mais vou ser feliz. Eu nunca mais vou ter direito à vida, né? E muitas vezes as pessoas se revoltam com Deus, com a vida e se tornam pessoas muitas vezes revoltadas, amarguradas, né? Então isso causa um sofrimento muito grande, justamente devido à falta de aceitação dessa dor que vem. Então, existe, né, a revolta. Então, quando nós compreendemos que nos chega essa dor como oportunidade de nos evoluirmos, o que eu faço, né, com isso e que eu consigo realmente aceitar, começa o meu processo de transformação em relação a essa perda e como eu vou lidar, não é, com essa dor, sofrendo, morrendo junto ou me separando, né, do sofrimento e conseguindo olhar para a realidade que dói e como seguir, não é, a minha vida. Então, no momento da dor, é preciso ter forças necessárias para superá-las e por isso nós precisamos aprender a cuidar do nosso interior. Muitas vezes sofremos e nos agarramos, né, a esse sofrimento justamente porque estamos para fora, né? Então, quanto nós nos apegamos a coisas e pessoas, mas quando conseguimos trazer para dentro e ressignificar, porque a morte ela é até bonita porque ela eterniza a pessoa, né? Já perdi meu pai, né? E quanto eu tenho lembranças boas, né, dele. Chorei o tempo que precisei chorar, mas foi o tempo do luto e ok. E quanto eu lembro dele com alegria, com saudade, às vezes choro, ok, mas é uma coisa muito, muito tranquila, porque ele era uma pessoa, né, uma pessoa que sempre me incentivou, ele me escutava bastante, né? Então, é interessante, assim, que às vezes quando eu consigo alguma coisa legal que eu supero, falei, pai, você deve tá rindo lá em cima, né? Pena que não tem jeito da gente bater um lero, né? Mas muitas vezes eu sonho, né? Interessante. Então, como a gente vai lidando com essa perda e com essa dor e transformando esta dor, né? Isso é muito importante, porque na vida, né, nós nascemos e morremos. Só que durante esse caminho entre o nascer e o morrer, nós vamos vivendo, né? Com tudo isso. As perdas, com as dores, com o sofrimento, com as lutas, não é? Mas nesse processo, né, de lidar com a dor, eu posso justamente, né, me redescobrir, porque como eu preciso olhar para o que está acontecendo para mim, eu posso ressignificar muitas coisas, né, na minha vida. Então, nós nascemos, crescemos
e nos transformamos em pessoas com sentimentos e potencial. Então, quando a dor é patológica, quando ela não é aceita, quando ela não é enfrentada, quando de alguma forma nós tentamos anular a nossa dor, a pessoa não consegue expressar a emoção que causa essa dor, ou um outro oposto, que é a dor identificada, mas só que ela não é reprimida, mas ela é liberada, assim, de uma forma descontrolada, os histerismos, né, que a gente fala. Então, isso é patológico. E é claro que muitas vezes também vem os mitos, né? Você tem que ser forte, você não tem que sofrer, você precisa, né, sair mais. Então, às vezes, as pessoas querem ficar dando conselhos e não é isso. A gente precisa somente acolher aquela pessoa, né? Escutar, de repente, a dor dela, né? E acolher, não tem muito o que fazer, porque o trabalho quem vai ter que fazer vai ser a pessoa que está passando por esse momento e está com essas emoções à flor da pele, né? Então, a dor não é o problema. O problema são as emoções que não são curadas. Uma relação inconclusiva, de repente, os sentimentos que não são expressados, palavras que não são ditas. Isto é uma dor, isso causa um sofrimento. Mas como eu vou passar por isso depende de como eu vou lidar com essas emoções. Freud tem uma frase que ele diz que quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo de mudança, a pessoa muda, né? Então, tem situações que vão chegar até nós, a vida muitas vezes vai trazer. E como que nós vamos receber, né, tudo isso? E de que forma que nós vamos continuar de uma forma saudável e vivendo a nossa vida, né? E não estando, de fato, com aquele sentimento de morte, né? Aquele sentimento de que, olha, tudo acabou para mim, né? Então, Uhum. vai depender de cada um. Então, em relação à dor, penso que são essas colocações. Olê, e sabe que o que me faz refletir, te ouvindo falar assim sobre a dor? Nós já falamos em algum momento do fato de que nem todo mundo está pronto para conhecer as nossas dores, para receber o nosso sagrado, vamos chamar assim, onde a gente Uhum. pode partilhar. Nem, às vezes a pessoa não dá conta nem de partilhar de uma alegria, de uma vitória nossa, e muito menos de um sofrimento, de uma dor, de um drama. Uhum. Uma coisa que eu tenho percebido, não é de hoje, mas uma coisa assim que parece que tem se tornado comum, as pessoas expressam as dores delas bem em rede social. E aí tem aquelas pessoas que vão subestimar a dor, então vão falar assim, ah, mas você está chorando ainda por causa disso? É, dói tanto para você assim, né? Isso que você está vivendo. E tem aquelas outras assim que dão aqueles super conselhos, né? Enfim, aquelas coisas de rede social. Na minha opinião, não é o melhor lugar de se expressar, principalmente sobre dor, né? O que você fala sobre isso, né? É um bom lugar? É uma boa saída? Será que essa sensação desse número de estranhos, porque a gente pode ter, sei lá, o limite do Facebook acho que é 5.000 amigos. Suponhamos que alguém tenha esses 5.000 amigos. É uma ilusão chamar essas 5.000 pessoas de amigas. Elas podem ser pessoas que a gente conhece, porque já conviveu em algum momento, mas amigas não são. Resolve, ajuda, expor nesse universo, né, onde tem tanta gente e não tem ninguém. O que você fala sobre isso? Bom, minha opinião, né, pessoal, eu acredito que não é o melhor lugar para você se expor, né? Primeiro que você está colocando a sua intimidade, algo muito pessoal, e você está simplesmente colocando na mão de todas as pessoas. Tem pessoas que vão realmente te acolher e tem pessoas que vão te detonar. Não é o melhor lugar.
Então, o melhor lugar para você, muitas vezes, falar do que você está sentindo é com aquele amigo que não enche uma mão, né? Aí nós temos, no caso, o padre, né, numa direção espiritual, nós temos, né, o psicólogo, vamos lá para fazer a terapia, porque é tudo muito sagrado, como você disse, né? Eu colocar a minha dor, expor a minha dor para todo mundo. Não, não é para todo mundo. Não é, o Facebook não é um lugar para a gente ficar expondo a vida da gente, porque a partir do momento que eu dou para o outro, eu estou dando a liberdade dele falar o que ele quiser e depois não adianta eu ficar chateado, eu ficar bravo, sabe, eu reclamar. Ué, a partir do momento que eu dei a minha vida, e se o outro coloca o dedo, estou reclamando do quê? Entende? Então, na minha opinião, tem coisas que acho que precisam ser mais resguardadas, não é todo mundo que precisa saber, a gente não precisa expor a vida da gente, não. Sem contar que mesmo depois, quando acontece a superação, tem gente tão, não sei se maldosa seria a melhor palavra, mas que acontece, por exemplo, assim, a pessoa está lá e expõe um luto, e a dificuldade que ela está sentindo de viver aquele luto, etc. E daí, sei lá, 15 dias, um mês, essa pessoa está numa festa de família, num churrasco, e posta uma foto sorrindo. Vai ter gente que vai cair matando, dizendo assim, ué, mas já está sorrindo? Já está indo para a festa? Ué, primeiro fala para a pessoa, sai desse luto, e não sei o que lá mais, né? Se permita viver. Quando a pessoa vai sorrir porque está entre familiares, amigos, ou seja lá o que for, não pode. Então, assim, é muito injusto. As pessoas não têm um compromisso quando elas opinam, não necessariamente têm um compromisso quando opinam, e aí pode gerar esse estrago. E a pessoa, se não tiver bem mesmo, fala, é verdade, né? Será que já é hora? Não, vou me vestir de preto de novo. Então, eu não entendo que ajude. Exatamente. Nós vamos passear por outras emoções ainda hoje. Acredito que a gente vai conseguindo respondendo assim essa pergunta, porque de fato, primeiro que eu preciso construir a minha opinião. Eu preciso construir a minha vida a partir dos meus valores, o que move a minha vida e não o que move a vida do outro, né? Então precisamos começar por aí. Então, o quanto é importante aprender a recolher, sabe, tudo isso e ter a responsabilidade, você, de lidar com a sua dor e não jogar a sua dor para que o outro diga o que você tem que fazer. Uhum. Perfeito. Segunda emoção tóxica de hoje, choro. O choro. Deixa eu só falar um oizinho para Paula, minha prima que apareceu por aí. Tem a Cris, tem bastante gente aí. Gente, oi, não dá para falar o nome de todo mundo, então se sintam, por favor, né, acolhidos. O choro. Primeiro. Ó, deixa eu também só fazer alguém que está perguntando se esse bate-papo tem como assistir depois também. Gente, eu lembrei de fazer o download. Quarta-feira passada, ainda à noite, eu fiz o download, tá no meu canal no YouTube, as duas partes da live de quarta-feira passada, e vou fazer o mesmo com a de hoje. Então, terminando, vou fazer o download lá e vou colocar também no canal do YouTube, então vai ter como a gente revisitar sim. E só também para fazer a menção, a Cris está aqui falando, né, que com 2 meses de falecimento da mãe, ela fez a festa de 40 anos dela e que teve pessoas da família que caíram matando e ela não convidou ninguém da família. Fui sorrir e chorar sozinho. Não foi bem assim, não, que a gente estava lá, sorrindo e chorando com você. Mas é isso, né? A pessoa que vai saber compreender e ditar em que ponto chegou, né, daquele sofrimento. E até o que é importante para ela para superar aquele sofrimento, né? Então, por isso que não dá para ficar espalhando a sua vida por aí, né? Cada um sente, gente, de maneira muito particular, de maneira muito pessoal. Então, como uma dor vai ser para mim, uma perda de alguém, de repente não vai ser para outra pessoa.
Por isso que, vamos supor, a questão do luto, né? Geralmente, 1 ano para a gente estar elaborando. Tem gente que pode elaborar em menos tempo, tem gente que pode elaborar em mais tempo, não é? Então, gente, é muito particular, é muito pessoal, porque a vida é para ser vivida e sentida por cada um. Só eu tenho condições de avaliar, de repente, as minhas emoções, como eu sinto e como eu vou lidar com isso, mas as pessoas adoram julgar. Então a gente precisa se corrigir em relação a isso. Vamos cuidar mais da nossa vida. Cuide você da sua e eu da minha. Assim, nós vamos ter menos problemas, porque o que realmente vai afetando as relações é todo mundo querer dar conselho, é dar um pitaco, é dizer o que tem que fazer. Não, tá na hora de crescer, e amadurecer e ficar com as minhas dores. Tanto que a maturidade é a capacidade de eu conseguir ficar comigo mesmo, nas minhas alegrias, nas minhas tristezas, nas minhas dores, nas minhas conquistas. Então, eu preciso aprender a fazer isso. Então, isto realmente vai me dando a capacidade de ir amadurecendo psicologicamente e espiritualmente falando. Então, eu vou conseguindo transcender. Não fico na emoção, mas consigo olhar nela, ver ela, olhar para ela e encontrar um sentido para ela. Entendeu? Eis aí a questão, né? Então, esse sentido que eu encontro. Então, se eu tenho um sentido para a minha dor e para o meu sofrimento, ok, eu vou conseguir transformar. Mas se eu só conseguir enxergar a tragédia, eu não consigo ir muito longe. Muito bem, então agora o choro. Então, né? O choro é algo também tão natural e é o nosso sistema de comunicação. Gente, a gente nasce chorando. Dá-se um tapinha, né, no bumbum, vamos abrir os pulmões e vamos chorar, né? Então, o choro é o nosso sistema de comunicação primeiro. Então, o bebê, para ele comunicar, se ele está com fome, se ele está com dor, né, se está com algum problema, algum incômodo, ele vai chorar. É a única forma que ele tem para expressar, né, para poder se comunicar. Porém, a criança chora, tal, e nós vamos crescendo. Só que se isso não passar, se isso continuar, nós vamos crescer em um ambiente onde nós somos, muitas vezes, usar o choro, né, para manipular. Eu choro, o choro é mágico quando é criança, né? Eu choro, poxa, a comida aparece, né? Eu choro, eu tenho colo, Vem colo. né? Então, muitas vezes eu vou entendendo, né, que esse choro, eu choro, eu tenho as coisas. Olha que equívoco. Então, eu me torno um adulto chorão, onde eu choro e eu tenho as coisas. Se eu choro, ninguém vai brigar comigo, vai parar de brigar. Então, olha que o choro, né, nessas questões, olha, não é muito legal, né? Então, olha, tem gente, né, que muitas vezes é treinado para sofrer. Você vai sofrer, a vida é difícil, você não vai conquistar nada, Deus ajuda quem cedo madruga, e por aí vai, né? Então, são esses ensinamentos, muitas vezes, né? Isso vai sendo incutido na nossa cabeça, vai sendo colocado, e a gente acredita que viver é uma tragédia, né? É uma luta. Nossa, eu só me lasco, eu tenho que trabalhar de sol a sol. Eu tenho, né? Se eu não fizer tal coisa, eu não vou prosperar. Então, acaba se tornando um fardo, muitas vezes. Então, a origem do choro, gente, é um pensamento seguido de uma emoção. Cada emoção é produto de um pensamento. E muitas vezes eu vou reagir chorando, porque antes eu pensei em algo que me levou a chorar e que não foi, muitas vezes, a circunstância. Foi um pensamento. E isso muitas vezes me traz memórias, né, lembranças, e que me faz chorar.
Então, o importante na vida não são os acontecimentos, mas o quanto a gente significa e dá valor para isso, né? Mas sim os pensamentos que vêm a respeito do que nós estamos passando naquele momento. Então, olha só, precisamos nos distanciar, né, emocionalmente, muitas vezes da situação, para a gente entender o que a gente está sentindo, porque muitas vezes a gente deixa tudo junto e misturado. Porém, precisa estar junto, né, e organizado. Por exemplo, importante, por exemplo, né, não são os acontecimentos. Então, olha lá, quando seu pai grita, né, com você, quando você é criança, né, você começa, né, a chorar por causa disso. E você chora, né? Então, precisamos aprender que cada situação que acontece em nossa vida, ela deve ser respeitada, né, de uma maneira. Então, eu preciso buscar novas respostas. Então, o choro, ele é, digamos, tóxico quando tudo eu resolvo chorando. Eu preciso crescer. Eu preciso buscar novas respostas para as coisas velhas. Então, se alguém grita comigo, eu já estremeço, eu já abro o bocão. Não, eu preciso me fortalecer. Então, se alguém, de repente, né, gritou comigo, essa é a minha reação, porque quando minha mãe gritava comigo, eu me sentia assim, estremecida, mas espera aí, eu estou num outro ambiente, é uma outra pessoa. Então, eu preciso diferenciar isso para, de repente, eu conseguir me posicionar de uma forma diferente, que não choro, mas poder, de repente, me posicionar e dialogar, né, com a pessoa. Então, isso vai me ajudar a dar uma resposta nova. Muitas vezes o choro ele é usado para se proteger, né? Como eu coloquei, às vezes eu começo a chorar, pronto, acaba a briga, acaba a discussão, né? O que você fala a si mesmo, gente, é muito importante, né? Quando a nossa autoestima é muito importante, porque muitas vezes a gente chora porque a gente já não tem mais autoestima. Tudo a gente acha que é trágico, né? E não é. Porém, gente, o choro, nós podemos chorar de alegria, né? Nós podemos chorar porque, nossa, recebi uma notícia muito legal, eu conquistei aquele emprego que eu queria. Nossa, eu tô feliz porque, nossa, eu me superei diante de uma situação e eu choro de emoção, de alegria, porque é algo que me afeta e me transforma a ponto de olhar para mim e falar, nossa, eu gosto, né, da pessoa que eu sou hoje. E realmente, né, Angélica, às vezes a gente escuta, engole o choro, o homem não pode chorar. Imagina a hora que um homem chora, né? O homem não pode chorar, engole esse choro. Então, são emoções que muitas vezes são reprimidas e isso vai fazer um estrago muito grande na nossa vida adulta, porque nós vamos ter um reflexo disso lá na vida adulta. Então, nós choramos por mudanças na nossa vida, né? Padre Lico, de repente, quando você se decidiu, né, pela vida sacerdotal, toda a caminhada não foi fácil, mas acredito que o dia da ordenação em si foi esse coroamento, né? Essa alegria, né? Essa realização, e com certeza o choro veio. Entende? Então, tem hora que a gente não consegue conter, mas porque é uma emoção assim que às vezes é involuntário, não é? Então, a gente chora por N motivos. Porém, então, de forma saudável, quando realmente nós conseguimos entender, talvez, a motivação e o sentido, né? O que significa para mim esse choro? Aí a gente consegue diferenciar, né? Se realmente é algo que me faz ficar, sabe, chorando e me apegando a esse choro e me fazendo de vítima, ou se realmente, né, diante disso, eu vou buscar aquela força para vencer, né, esse momento, e o choro, né, de alegria, porque tem gente que não chora porque não foi ensinado que é proibido chorar. Chorar é uma fraqueza, e não é verdade. Né? Então, tem muitos mitos que nós precisamos ir, né, quebrando. E outra, não tem coisa melhor do que a gente se sentir, né? A gente se perceber,
a gente se tocar, né, no que diz respeito a sentir as nossas emoções. Isso nos faz sentir vivos, isso faz com que nós possamos nos tornar pessoas saudáveis, que expressam suas emoções. Isso é ser saudável. Então, o Olê, choro a gente, do choro a gente pode pensar assim, então, que quando ele é uma representação da nossa comunicação, ele tá ok. Então, se eu estou feliz e choro de alegria, ou se eu choro de tristeza por um acontecimento, ok. Mas quando ele começa a se tornar uma espécie de moeda de troca, conquista, de isso, troca. de barganha, então assim, eu vou chorar agora porque se eu chorar não vai discutir comigo. Eu vou chorar porque se eu chorar eu vou ganhar um ombro. Eu vou chorar porque se eu faço isso eu vou desviar a atenção do que está acontecendo e vão vir na minha direção. Aí é que é o problema, ele fica tóxico nesse momento. Exatamente, ele é usado para você não fazer os enfrentamentos, né? E aí não tem crescimento, não tem evolução, você fica estagnado e vai entrar ano, sai ano, e você vai continuar dando as mesmas respostas do mesmo jeito e reclamando que a vida não muda, mas você não mudou, né? Esse é o grande problema. Muitas vezes nós colocamos as expectativas, né, para fora e a responsabilidade para o outro, sendo que é o inverso, né? Tudo precisa começar em mim e eu preciso começar a me responsabilizar. E olha só, sobre o choro, você perguntou da Da ordenação. ordenação. A Alessandra estava na minha ordenação diaconal e não pôde estar na presbiteral porque era a formatura do Pedro, eu acho, que é o sobrinho da Lê, né? Ele fez direito, Lê? Isso, é Era a advogado. formatura, era a formatura do Pedro. Mas olha só que engraçado. Em nenhuma das minhas duas ordenações eu chorei durante, mas é porque eu travo. É, eu travo mesmo. E aí, quando eu chego em casa, nas duas, quando eu cheguei em casa que eu deitei, aí eu chorei meio que de litro, assim, né? E Uhum. na questão vocacional, a Alessandra sabe, né? Me acompanhou. É claro que durante os 8 anos de formação eu chorei, mas que eu me recorde, nenhuma vez foi por uma questão vocacional. Foram por acontecimentos da vida e etc, né? Mas quando eu fiz o meu retiro vocacional, e naquele dia a gente tinha que dar uma resposta, se queria ou não ingressar no seminário, é, uma parte minha interna dizia, sim, vou entrar no seminário. Mas eu ficava o tempo inteiro maquinando e matutando assim, não, eu vou falar que dessa vez não, que eu vou fazer o próximo retiro e tudo. E aí eu dei um chacoalhão em mim mesmo no momento de deserto do retiro. Falei, escuta, como que uma parte interior está dizendo uma coisa e você está maquinando responder outra? Toma uma decisão. E aí, quando a minha decisão foi, eu vou dizer que eu ingresso no seminário e tudo mais, né, ia tomar a decisão, me veio um choro daqueles que eu chamo de choro catarrento. Porque a gente chora tanto que a gente começa a tentar se limpar e não dá e vai ficando tudo pior ainda. Mas assim, também na hora que eu consegui, eu, não, eu não sei dizer exatamente o que significa isso, mas a sensação que eu tenho é assim, é tão difícil tomar a decisão, foi tão difícil tomar a decisão naquela ocasião, mas naquela ocasião ela foi tomada. E parece que morrem algumas coisas, nascem outras, e aí vem o choro, sabe? Isso, Então, isso. assim, ali já estava decidido uma coisa difícil para mim, que era deixar a minha família, que era deixar os meus amigos, que, enfim, né, que era sair da cidade onde eu morava, que eu não tinha pretensões de sair, né? Então, talvez o choro naquele momento tenha expressado essa cisão, essa separação, né? Morte de algumas coisas e nascimento de outras. Uhum, isso. Sabe que você me fez lembrar um momento assim muito decisivo também na minha vida, no decisivo no sentido de me conhecer, né? Então, quando eu fui para terapia,
né? Então faço terapia já há muitos anos, né? E houve um momento em que minha terapeuta pediu para eu escrever a minha história de vida. E eu muito relutante, ainda muito para fora também, como era muito difícil eu lidar com as minhas emoções, então eu escrevi a minha autobiografia. E eu escrevi num caderninho, né? E eu colocava em cima da minha mesa e ali eu ia, né? Eu demorei um mês para escrever e fui escrevendo. E houve um momento que eu me deparei com uma situação, mas eu chorava e catarrenta também, né? Aquilo que você limpa, que você escorre, o caderno ficou em sopa e era um momento assim de muita dor que eu estava fazendo memória. Eu guardei, eu fechei o caderno e ficou uma semana fechado, eu não tinha coragem de abrir. Aí chegou um momento que eu falei, não, eu preciso. Aí eu abri, né, e continuei, né, a escrever a minha história até o momento, se eu não me engano, acho que deve ter sido até 2001, então já passou quanto tempo, né? Mas foi, acho que em 2001, 2003, alguma coisa que eu fiz isso. Mas, ao final, foi uma sensação maravilhosa. Eu falo que naquele momento de escrever a minha história, foi um momento de muita cura, onde eu consegui visitar a minha história e ter um outro entendimento, uma outra compreensão, e quantos sentimentos foram ressignificados ali naquele momento. E uma das coisas foi a rejeição, nós vamos falar dela hoje ainda, né? E então, assim, esse foi um dos momentos, né, muito marcantes, e que o choro foi libertador. Num primeiro momento doído, muito sofrido, mas em momento algum me coloquei como vítima na minha história, nunca fui vítima. Eu sempre fui muito protagonista, né? Mas não dá para negar, né, as dores. Mas eu falo que eu costumo crescer muito nesses momentos, né? Onde é mais exigente, é onde eu cresço mais, né? Então, é por aí. É Então, isso. vamos lá. Próxima emoção, culpa. Ou as culpas, meu Deus, que fardo que a gente carrega, sendo que não tem necessidade, né? Mas até a gente descobrir isso, nossa, a gente carrega um saco de pedra, né? É um peso muito grande, né? As culpas. Nós percebemos o mundo muitas vezes assim com base nas nossas emoções e atuamos em consequência delas, certo? Se no meu exterior não está bem, fora de mim também não vai estar. Então, a culpa, podemos pensar na culpa tóxica, né? E na culpa real. Mas antes de eu entrar nisso, né, olha, a culpa tóxica é aquela culpa que tem um efeito letal. Bloqueia nossa capacidade de desfrutar a vida. Não posso, não posso, né? Então, toda oportunidade que você tem, você nega, né? Devido à culpa. Então, o desafio que nós temos diante de nós é aprender a descobrir como funciona nosso mundo interior. Então, aí nós vamos ter melhores condições, então, né, de influenciar melhor a nossa vida. E aí um diferencial muito grande é o autoconhecimento. Então, a partir do momento que eu me conheço, eu vou ter situações, entendeu? De oportunidades, mas para isso eu preciso saber quem eu sou, onde estou, o que eu quero e onde eu quero chegar. É fácil? Não é. É um caminho, né, difícil, mas é um caminho que nós precisamos nos propor a fazer. Não podemos fugir desta tarefa que é pessoal, individual e intransferível, porque é esse caminho que vai me salvar, entende? Então, o autoconhecimento, ele me leva a fazer melhores escolhas para mim, para minha vida. E para isso, eu preciso estar consciente, saber quem eu sou, o que eu quero, para onde vou. Entende? Porque muitas vezes as pessoas a culpa, né, acaba deixando a pessoa tóxica. Por quê?
que ela se autopune, ela fica se autocastigando. Eu não posso. Se sente em dívida permanente com algo ou alguém. De repente você me fez algo, você me salvou numa situação e eu vou ter uma dívida eterna com você por causa disso. Gente, isso é um fardo terrível que a gente carrega. Entende? Você me fez, a gratidão já pagou. Mas às vezes a pessoa fica se culpando e nada do que ela faça para você, ela se sente com essa dívida paga. Entende? Pessoas, muitas vezes, que não alcançam as suas metas por não se sentirem merecedoras. Eu não mereço ser feliz, eu não nasci para ser feliz. Eu não posso ser feliz, né? E, gente, não são poucas pessoas não, viu? Que a gente encontra por aí assim, viu? Tem muita gente que se trava, que se poda, que acaba detonando a sua vida, mas justamente por não conseguir identificar essas questões. Então, que caminho seguir? Primeiro, nós precisamos identificar as culpas. E é aí que a gente faz a diferença. A culpa real, que é aquela que tem a ver com a questão de transgredir a lei moral, ética, universal, entende? E, inclusive, muitas vezes, a questão espiritual. Então, tendo consciência disso, né? E eu faço errado, eu tenho consciência disso, como se diz, eu tô pecando e sabendo que eu tô pecando. Pois não adianta ir confessar, né? Vamos dizer assim. E a culpa, que é tóxica, quando o sentimento de culpa atormenta. Nossa, acho que parece aquela goteira. Sabe aquela goteira que está debaixo de uma lata e que ela pinga e faz tim? A gente só consegue escutar aquele pingo caindo. Esse tormento, muitas vezes, na nossa, sabe, consciência e que vem de causas emocionais. Por exemplo, eu devia fazer o que tal pessoa me falou. Eu deveria ajudar todas as pessoas que me rodeiam. Gente, isso é loucura, a gente não vai dar conta. Você imagina você viver em função de ajudar o outro? Isso é muito cansativo. E você não vai ficar sempre em dívida, né? Porque você não vai conseguir ajudar todo mundo. Mas a partir do momento que eu ajudo, né? Porque eu quero, isso é gratuito, e que não existe dívida, e que não é uma dívida comigo, porque eu só vou me redimir dos meus pecados se eu ajudar todo mundo. Olha que loucura. E nós fazemos isso muitas vezes. Então nós vamos impondo coisas, crenças que nós vamos criando, né? E de repente eu coloco um fardo gigantesco e eu nunca vou conseguir pagar essa dívida muitas vezes, entendeu comigo? E Quando a outras pessoa também pessoas. diz, né, Lê, eu não mereço ser feliz por conta do que eu fiz. Sim, exatamente. Entende? Então, olha, se dizem, a culpa é sua. Você me falou para fazer isso. Porque tem muito disso, né? Ainda mais se a psicóloga fala, né? Vai ter para terapia e falou, a psicóloga falou. Porque tem muita gente que fala isso, viu? Porque não é porque ainda não dá conta de se responsabilizar, responsabiliza a terapeuta, sabe? Porque a O padre psicóloga também. disse, o padre também, né, padre? Porque o padre disse, se deu certo, beleza. Mas se deu errado, nós estamos lascados. Por isso que a gente não Ó, aconselha, a gente não dá conselho, a gente não diz faça isso ou faça aquilo. Mas geralmente a gente devolve a pergunta: o que você quer fazer com isso? Porque nós temos que responsabilizar a pessoa que está conosco. tive um professor de moral que ali bem conheceu, o padre Risse, que hoje é bispo, Dom Risse, e e hoje foi que, nomeado, né? e que hoje foi nomeado bispo para uma diocese. Ele dizia sempre assim, falando para seminarista, né, então ele falava assim, ó, o padre nunca pode dizer o que uma pessoa tem que fazer. Por quê? Se ele disser e der errado, a pessoa vai falar assim, foi o padre que me mandou fazer. Se fizer e der certo, a pessoa vai falar assim, fui eu que fiz. Então, nunca vai sobrar o que é bom, vai sobrar sempre uma culpa para quem supostamente mandou fazer. Literalmente. E aí a gente tem que responder de que jeito? Não, você é responsável por suas decisões, não passe esse cargo para mim.
Porque o tempo todo na direção, no aconselhamento, na terapia, nós temos que ajudar a pessoa a se responsabilizar. Não dá mais para ela ficar culpando, igual é Adão, quando Deus pergunta, Adão, mas você comeu o fruto proibido? Não, mas sabe o que é? Porque é Eva. Ai, Eva, você... Não, olha, a serpente que fez isso comigo. Então, sempre vai ter um responsável. Nananina, não. Você é responsável. E olha só, e se dizem, estou bravo com você, responda, a raiva é sua, está dentro de você. O problema não é Ufa, meu. achei que você fosse falar, problema é seu. Porque muitas vezes, gente, às vezes a gente magoa sem querer, sem intenção. E claro, gente, vai provocar, mas olha, tudo bem, mas quem está sentindo não sou eu, é você. Então você vai ter que dar conta dessa emoção. O que você vai ter que Uhum. resolver comigo, de repente, ok, mas espera aí, a emoção está aí em você, eu não tenho como resolver isso. Você vai ter que, ó, diluir ela, entendeu? Então é por aí. Ó, o Gui lembrou aqui que a gente está chegando quase ao término da primeira parte da live no horário. Mas Misericórdia. falando de culpa, meio que um balanço que eu gostaria de fazer é assim. Acho que a gente Ah, sofre deixa eu só nesse abrir um tempo. parênteses. Oi, Matheus, a padrinha, ele me chama de padrinha. A padrinha tá aqui, viu? Pronto. Pronto. Acho que a gente sofre de dois extremos no que diz respeito à culpa. Primeiro, a culpa tóxica no sentido de uma culpa excessiva e que mesmo no nível da fé, muitas vezes a pessoa não consegue se desvencilhar. E aí é terrível porque a pessoa, quando sofre, acontece alguma coisa, acha que ela está sendo castigada em nome daquilo que ela fez de errada. E a gente sabe que esse não é Deus, né? E ao mesmo tempo, eu penso também numa perda do sentido de culpa. Em nome da felicidade, em nome do prazer próprio, em nome de um egocentrismo, algumas pessoas têm perdido a capacidade de reconhecer as culpas, né? Existe uma literatura, né, na igreja, um papa uma vez disse assim, que talvez o pior pecado da modernidade seja a perda do sentido de pecado. A gente transfere isso para a culpa de maneira geral e é um problema. A pessoa que não consegue se responsabilizar, não estou falando na culpa tóxica, na culpa real, se responsabilizar pelo dano que causou na vida do outro, não consegue se responsabilizar que está vivendo a consequência de uma escolha errada. Também é um problema, né? Quando nega a culpa. Uhum, exatamente. Isso como se diz, quando eu consigo achar, quando eu chego num momento que eu começo a achar que tudo é normal, né? Que tudo pode, o relativizar as coisas. Isso é um perigo, tá certo? Porque a gente perde as referências que nós colocamos agora há pouco em relação à culpa, com relação à ética, com relação à moral, com relação às leis, entendeu? Hello, Kátia. Good night. Então, é bem por aí, sabe? Então, quando a gente perde, né, essa referência, aí é problema. Aí a gente entra em outras questões, a gente pode pensar em psicopatologias também, mas vamos ficar aqui, né? Então, olha, eu vou encerrar essa primeira parte da live, onde nós vimos a emoção tóxica, dor, choro e a culpa. Já derrubo, a gente já volta para rejeição, ciúmes, e aí para as considerações e dúvidas que existiam. Oh, pelo amor de Deus! Ok? Então, já vou baixar aqui, reconectar, aguardo vocês até daqui a pouco. Já voltamos.